nome é Saulo Barbosa, fiz medicina em Juiz de Fora. Trabalhei 3 anos como médico de saúde da família de uma cidadezinha de 8.000 habitantes, Gleice. Eu também não tinha tanta certeza assim de qual especialidade eu escolheria. E a minha circunstância pessoal, né? Eu queria casar e na faculdade a gente não tem, né, nem R$1 no bolso. Meu pai queria que eu já fosse direto para a residência. Mas aí eu queria casar. Então, você quer casar? Então vai atrás do dinheiro. E aí eu fui trabalhar numa cidadezinha chamada Japonvar, lá no nordeste de Minas, próximo a Montes Claros. E aí, ao longo desses 3 anos, eu trabalhei em quase todas as zonas rurais de Japonvar. E foi uma experiência incrível, né? Com todas as suas dificuldades. Eu literalmente, todo dia de manhã, tinha que chegar na comunidade que eu ia atender e eu tinha que olhar embaixo da minha cadeira se não tinha escorpião, se não tinha aranha. E atendia cada dia numa comunidade diferente. Então foi uma experiência que me enriqueceu muito e que confirmou a minha ideia, né, a minha vocação para a psiquiatria. Depois desses 3 anos como clínico geral, eu fui para o Rio fazer psiquiatria no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, lá no IPUB. Também foram mais 3 anos de formação muito importantes para mim. O IPUB, o instituto que eu fiz da UFRJ, era um instituto de psiquiatria para onde iam todos os pacientes que rodavam em toda a rede pública do Rio de Janeiro. Não tinha solução, acabava parando lá no IPUB. Justamente porque o IPUB tinha uma equipe, né, que fazia essa religação do paciente com seus familiares, uma reinserção social, que é um trabalho super importante. Muito bem. O título da nossa palestra é A Vocação como Promotora de Saúde Integral. Eu me surpreendo muito que eu tenho sido convidado para falar nos mais diversos lugares. Ontem mesmo eu fiz uma palestra numa igreja, um local que, né, a gente sabe, que era muito fechado para esse tipo de tema. Da mesma forma, a própria psiquiatria também se fechava para esses temas, né, como a espiritualidade, como o aspecto transcendente. E eu observo uma mudança atualmente. As pessoas estão se abrindo mais para os temas de saúde mental. E é um fenômeno que eu nunca imaginei. Quando eu fiz psiquiatria, eu pensei que, né, era o patinho feio da medicina e que eu ia ficar isolado e que é o último médico que eu quero consultar. Mas isso tem mudado, né? Inclusive até nas redes sociais, a gente vem observando uma mudança, como as pessoas têm buscado conteúdo de saúde mental, têm buscado perfis, né, até de psiquiatras, porque as pessoas estão sedentas de ter um amadurecimento pessoal, de ter um bem-estar completo, né, físico e emocional. Mas para começar a falar sobre isso, a gente tem que entender onde nós estamos. Em que ponto da história nós estamos, né? Onde a medicina nos trouxe até o momento. E a nossa meditação começa por aí. Um gráfico de mortalidade por causas médicas. Nós temos aqui, de 1965 a 1995, o quanto essas doenças matavam, e aqui dados mais atuais, o quanto elas matam hoje. A gente vai ver que uma pessoa que tivesse um AVC, um acidente vascular cerebral, lá na década de 60, ele tinha muito mais chance de falecer do que atualmente. Porque a medicina evolui, né? A gente liga para o SAMU rapidamente chega, o tratamento já começa dentro da própria ambulância. Dependendo da cidade, em questão de minutos, esse paciente vai estar dentro de uma unidade de tratamento intensivo. E essa pessoa que morreria pela mesma doença na década de 60, não morre hoje. Da mesma forma, a AIDS. Quem é mais experiente vai lembrar que receber um diagnóstico de AIDS na década de 60, 70, era praticamente receber uma sentença de morte. Hoje em dia, com o avanço da medicina, com os coquetéis farmacológicos, essa pessoa vai ter, a gente pode considerar a AIDS já como uma doença crônica,
provavelmente ela vai viver muitos anos, muitas décadas, e vai morrer por outra causa médica. As doenças cardiovasculares, cerca de 1.100.000 pessoas que morreriam na década de 60 pelas mesmas doenças não morrem mais, por prevenção, por medicação, pelo avanço da medicina. E, proporcionalmente, a leucemia foi o que conseguiu diminuir, proporcionalmente, o maior número de mortes. Muito bem, a medicina está evoluindo. Agora, vocês vão acompanhar aqui comigo que tem uma causa aqui em cima que não está diminuindo. Que causa de mortalidade é essa que está na contramão de todo o resto da medicina? Nós estamos falando do suicídio. E aí, os números do suicídio falam por si só, né? Mais de 1 milhão de suicídios por ano. Isso dá 1 a cada 40 segundos. Nós temos 12 mil suicídios por ano no Brasil, mas um número certamente subestimado, uma vez que a gente não dispõe de métodos adequados de reportar esses números de suicídio pelo Brasil. Sem contar situações como, por exemplo, em que a pessoa direciona o próprio carro, né, está lá na estrada, direciona o próprio carro para um caminhão, por exemplo, e aí aquela morte vai entrar como causas externas e não como suicídio. Então, certamente esse número é muito maior. É a segunda causa de morte entre jovens, 15 a 29 anos. Aquela idade em que a pessoa, assim como vocês, está começando a vida adulta, está começando numa carreira, está começando a família. E os jovens têm tirado a própria vida. E o número mais impressionante de todos. Se a gente somar todos os números por homicídios e por mortes em guerra, ainda assim essa soma será inferior ao número de suicídios que a gente tem no mundo. Ou seja, existem mais pessoas tirando a própria vida do que tendo a vida ceifada. Isso é um número bastante impressionante. Talvez uma das informações mais importantes da palestra. Existe um estudo, que é uma revisão sistemática, feita por Bertolotti e Fleischmann, que é um dos estudos mais importantes da psiquiatria até hoje. Um estudo que durou 40 anos, com mais de 15 mil casos de suicídio. E a conclusão desse estudo foi que em quase 97% dos casos de suicídio havia um transtorno mental envolvido. E nos outros 3,2%, a gente não poderia descartar a presença de um transtorno mental, mas você não tinha elementos suficientes que confirmassem o diagnóstico. Então, falar em suicídio é falar quase em 100% de um transtorno mental envolvido. E aí, isso me leva a pensar duas coisas. Num primeiro momento, eu fico animado, porque se tem um transtorno mental envolvido e existe tratamento, a gente pode mudar essa realidade. A gente vai tratar e essa pessoa vai melhorar e ela não vai tirar a própria vida. Mas o segundo pensamento que eu fico é, se tem tratamento, por que não procura ajuda? Né? E a resposta passa por preconceito, estigma e falta de informação. E é por isso que eventos como esse e tantas campanhas de conscientização que a gente está vendo por aí são tão importantes. Para médicos, para futuros médicos, é ainda mais importante. Por isso que eu tenho que desenvolver esse olhar mais atento, esse olhar integral, né, para o meu paciente. Muito bem. E aí nós chegamos na psiquiatria. A especialidade que agora vai ter que enfrentar os grandes problemas do nosso momento atual. Só que a psiquiatria, ao longo da sua história, vocês já devem saber, ela tem páginas que não são muito boas. São páginas horríveis, na verdade. Em épocas, quando as pessoas, né, quando a gente ainda não dispunha de tratamento adequado, e as pessoas tinham, desde sempre, sofrimentos mentais graves. E aí essas pessoas eram excluídas da sociedade,
ou colocadas em instituições de baixíssima qualidade, em que havia maus tratos, tortura, morte também. Depois disso, né, lá com Philippe Pinel, é que a coisa começa a mudar um pouco. E a história de Philippe Pinel é interessante que, em 1783, ele perdeu um grande amigo dele, que era um advogado, um jovem advogado, muito talentoso. Mas esse amigo de Pinel tinha o que hoje a gente chama de transtorno bipolar do humor. E o transtorno bipolar, como vocês sabem, em um dos polos ele tem o quadro depressivo, assim como uma depressão normal. Só que o bipolar ele tem um outro polo também, que é o polo de cima, que é o polo que a gente chama de mania. Lembrando que a palavra mania aqui não é utilizada como é utilizada coloquialmente, né? Ah, fulano tem mania de fazer alguma coisa, que seria um comportamento repetitivo. Mas mania no sentido de euforia, agitação psicomotora, insônia, agressividade e podendo chegar até a ter sintomas psicóticos, né? Uma ruptura do contato com a realidade. E aí esse amigo do Pinel, em uma das suas crises de mania, acabou saindo, né, em Paris, em temperaturas abaixo de zero, acabou saindo ao léu porque ele estava tendo um sintoma persecutório e aí ele acabou falecendo de hipotermia. E aí aquilo mexeu muito com o Pinel e ele passou a ter um olhar diferente para as pessoas que têm sofrimento mental. Em 1792, Pinel assumiu a direção de um manicômio em Paris. E aí ele começou a mudar o tratamento desse manicômio. Ele começou a tentar cuidar, né, da disciplina, da higiene e da segurança dos pacientes. Então, por volta de 1792 é que começou a mudar o tratamento com quem tem um sofrimento mental, mas mesmo assim, o que se podia fazer era muito pouco, era segurança, higiene e ordem. Para você ver como que a psiquiatria surgiu. E aí depois disso, só mais adiante, lá por volta de 1900, 1895, é que Freud, o neurologista vienense, cria a primeira escola de psicoterapia, que é a psicanálise. E aí Freud começa a entender que existia algo a mais, né? Que existia essa parte psicológica. E Freud falava muito sobre o inconsciente. E aí a psiquiatria toma um novo rumo. E ao longo de todos esses anos, ela ficou oscilando nesse pêndulo entre uma abordagem psicodinâmica e uma abordagem biológica. Na abordagem psicodinâmica, a gente observa que faltava algo, faltava conhecimento biológico. Um dos exemplos disso é dessa senhora aqui, chamada Temple Grandin. Temple Grandin, ela existe mesmo, essa é uma foto dela mesma, e ela hoje seria diagnosticada com transtorno do espectro autista. Sua mãe, né, vindo as alterações de comportamento que ela tinha, a levou a um psiquiatra. E naquela época a abordagem era psicanalítica. E a explicação que essa mãe recebeu foi: você é uma mãe geladeira. Qual que era a ideia da teoria da mãe geladeira? A mãe não conseguia ou não tinha conseguido estabelecer um vínculo afetivo com a criança. E aí a criança se fecha no seu próprio mundo, e é esse o nome, o que significa até a palavra autismo, né? A pessoa que é fechada em si mesma. A mãe de Temple não aceitou essa explicação, brigou com o psiquiatra dela e continuou se esforçando na criação de Temple, levando-a para uma escola normal. Depois Temple teve a sorte de ter um professor que entendia suas necessidades especiais. E Temple, ela não tinha um transtorno autista grave. Hoje ela estaria no espectro autista, né? Antigamente conhecida como síndrome de Asperger. Então, ela tinha algum comprometimento de interação social, mas ela tinha o que a gente chama de ilhas de habilidades, em que ela tem uma área extremamente desenvolvida. E no caso da Temple,
ela tem um processamento visoespacial muito acima da média. Temple tinha muitas crises, e aí ela ia para a fazenda da tia dela. Chegando lá, ela começava a observar o curral da casa da tia dela. E ela conseguia ver a movimentação do gado ali dentro daquele curral. E ela entendia o que deixava o gado nervoso. E aí, toda essa história está contada num filme baseado em fatos reais, cujo título é O Nome Dela. E, para resumir a história, Temple desenvolveu um mecanismo que é utilizado hoje em mais de 50% dos abatedouros dos Estados Unidos. E desafiando essa ideia de mãe geladeira, que a mãe da Temple e a própria Temple são hoje, né, ativistas, né? A Temple é ativista, a mãe não, falando sobre o transtorno do autismo. E graças à evolução da psiquiatria, a gente descobriu que o transtorno do autismo ele tem um componente altamente genético, né? A gente tem estudos, e aí o interessante é fazer estudo com gêmeos, e aí você tem gêmeos univitelinos e bivitelinos. E toda vez que um gêmeo univitelino é diagnosticado com o transtorno do espectro autista, a gente tem mais de 70% de chance de que o outro gêmeo também tenha o mesmo diagnóstico. E quando é caso de gêmeos bivitelinos, a chance cai para 30%. Então, há uma forte evidência, e isso já é mais do que estabelecido hoje em dia, que o autismo tem sim um componente biológico. Então, esse foi uma história dos malefícios de ter uma visão reducionista da saúde mental. Recomendo a todos que assistam esse filme da Temple Grandin, que é um filme que traz muita inspiração para todos nós. Hoje, considero que nós somos para o outro extremo do pêndulo. Uma psiquiatria quase que estritamente biológica. Depois, na década de 50, em que surgiram as primeiras medicações, né, a clorpromazina, um antipsicótico, depois a imipramina, um antidepressivo, a psiquiatria descobriu que existiam medicações que poderiam ajudar os pacientes. E ajudaram muito. E as medicações hoje são muito importantes. Nos anos 90 e anos 2000, com os exames de imagem, com ressonância magnética funcional, nós conseguimos estabelecer os mecanismos, pelo menos parte dos mecanismos da maioria dos transtornos mentais. Mas ainda assim a gente não chega a respostas completas. Mas fato é que a psiquiatria atualmente acabou se colocando, e aí eu faço meia-culpa com os colegas, numa posição de ser o médico que passa remédio. Se você quer conversar, você vai lá no psicólogo. Mas o psiquiatra não, eu só passo remédio. E essa é uma posição que eu não posso aceitar. Essa é uma posição igualmente reducionista. Tanto quanto a visão psicodinâmica que chamava a mãe dos autistas de mãe geladeira. Então aí fica o desafio da psiquiatria integrativa. Integrativa vem de integral, de enxergar o ser humano como um todo. Inclusive, eu acho até meio estranho eu ter que falar em psiquiatria integrativa. O difícil é uma psiquiatria não integrativa. Como fazer isso? Como tratar só parte do todo? Então, o meu objetivo é tentar enxergar, né, a prática da psiquiatria, assim como diz o próprio significado da palavra, né? A arte de curar a alma. Mas como eu vou fazer isso se eu tenho uma visão reducionista da pessoa, do ser humano? Impossível. Muito bem. Quando eu vou tratar uma pessoa, nós já vimos aqui que eu tenho que tratá-la integralmente. Então a gente pode dividir em 3 aspectos. O primeiro deles, o aspecto biológico. Não dá para ignorar que nós temos um corpo, e esse corpo obedece leis e princípios físicos. E quanto mais eu souber disso,
mais saúde eu posso ter. Então eu tenho que ficar atento à minha alimentação. E aí, no meu consultório é muito frequente a queixa de que, doutor, eu estou comendo muito. E eu sei que não é por fome, porque eu não estou querendo comer qualquer coisa, eu estou querendo comer alguns alimentos específicos. Aí eu até brinco com o paciente, né? Você está comendo muita salada, muita verdura, né? Ele fala, não, doutor, eu estou comendo carboidrato, eu estou comendo doce, eu estou comendo chocolate. E aí o interessante é que o chocolate, ele tem lá, em sua composição, o triptofano, que é um precursor da serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, da calma. Então a pessoa está lá muito ansiosa, ela come o chocolate e aí fica um pouquinho mais calma. Mas ela não está pouco ansiosa, ela está muito ansiosa. Então o que ela faz? Ela come uma caixa de bombom numa sentada. E aí o problema é que a comida, o chocolate, não foi feito para isso. E a gente vai ter uma série de outros problemas, inclusive a diabetes, o ganho de peso, hipercolesterolemia, né? Então a gente tem que entender, nós mesmos, né, mesmo sendo da área médica, quantos de nós aqui não acabamos recorrendo aos alimentos para um alívio de uma ansiedade que, na verdade, tem outras causas, né? Sono. Hoje em dia, nós temos um grande problema do sono, que é esse aparelhinho aqui, que ninguém anda com ele, né? Que é o celular. Como você sabe, a gente tem o neurotransmissor do sono, né? O hormônio do sono, que é a melatonina, que só é produzida no escuro. Então, quando vai chegando à noite, o corpo começa a produzir a melatonina, a partir da serotonina. E aí, se a gente tiver luz artificial, né, que o homem criou, mas principalmente esses aparelhos, as telas, que a gente fica com eles o tempo inteiro, e o celular ainda pior, porque é uma luz azul, que vai direto no fundo da minha retina, no meu nervo óptico, vai lá na pineal e inibe a secreção da melatonina. Então, é óbvio que se a pessoa não estiver dormindo bem, ela não vai estar bem, não vai ter a sua saúde mental adequada. E aí é muito comum das pessoas, dos pacientes, dizerem também que estão com insônia, e o que elas fazem? Recorrem ao celular para cansar e para dormir. Mas, na verdade, quando você está lá sem dormir, você usa o celular, você está piorando a sua insônia, e quando você finalmente dorme, você dorme de exaustão. E, naturalmente, a qualidade do sono não vai ser a mesma. E você já vai acordar cansado para o próximo dia. Atividade física. Aí nós estamos falando de atividade física aeróbica, feita na intensidade correta, na frequência e quantidade correta, ela vai também produzir neurotransmissores no nosso cérebro e age, né, provocando um bem-estar para nós. Doenças clínicas, né, é fundamental que um psiquiatra, né, que uma pessoa que atenda um paciente que queira ter uma visão integral do ser humano, peça exames de rotina. O paciente está lá cansado, relatando que o metabolismo está devagar, ganhou muito peso recentemente sem mudar a dieta. Quando você vai ver, hipotireoidismo. O paciente está, pelo contrário, está ansioso, agitado, irritado, né, com insônia, taquicardia. Quando você vai ver, hipertireoidismo. E aí vai, deficiência de B12, deficiência de vitamina D, que é muito frequente, eu pego quase todo dia no meu consultório. Então, são vários exames clínicos, né, alterações clínicas e fisiológicas que têm sintomas semelhantes a quadros psiquiátricos. Então, eu tenho, né, que fazer exames clínicos rotineiramente. E os aspectos genéticos, né, claro, assim como o transtorno do espectro autista, ansiedade, depressão, também tem fatores genéticos. Então, as pessoas muitas vezes têm uma visão muito abstrata da ansiedade, da depressão, como se fosse só um pensamento, né? É uma doença que não existe mesmo. Isso nos leva aqui ao nosso próximo slide, que é justamente uma ressonância magnética funcional cerebral, né? Que mede o metabolismo e o fluxo sanguíneo cerebrais. Então a gente sabe que o exame normal tem que estar bonito assim, colorido, né? Pegando toda a extensão
do cérebro. Então, isso aqui é um exame normal de uma pessoa sem depressão, em oposição ao exame de uma pessoa com depressão. Então, a gente observa um metabolismo bastante diminuído aqui. Em todas as palestras que eu vou, principalmente para o público em geral, esse é o slide que mais chama a atenção para eles. Eu fico imaginando assim, quando eles encontraram algum familiar, algum parente que estava passando por um quadro desse, e ele pensou assim, isso aí é falta de serviço, isso aí é falta de Deus, isso aí é preguiça, isso aí é a mulher que está chifrando. Uma série, né, de hipóteses que as pessoas têm na cabeça e que nenhuma delas é que, por exemplo, a pessoa está com o metabolismo cerebral diminuído, o que pode acontecer com qualquer um de nós, tá certo? E aí nós estamos falando dos neurotransmissores, principalmente noradrenalina, associada à energia, interesse, concentração, a dopamina, que tem a ver com prazer e o sistema de recompensa. A dopamina talvez seja o neurotransmissor hoje em dia mais maltratado, digamos assim. Se você for pegar desde as criancinhas, que os pais os expõem a telas muito precocemente, essas crianças estão com níveis de dopamina muito elevados em virtude do estímulo visual da tela. E aí, quando você tira isso dela, você acostuma o seu cérebro com níveis muito altos de dopamina, e quando você tira isso, a realidade, ler um livro de papel que não tem estímulo visual, não é tão atrativo, não é capaz de elevar os níveis de dopamina do seu cérebro. Então você está acostumando o seu cérebro a níveis muito elevados, os quais a realidade comum do dia a dia não é capaz de oferecer. Então os vícios, estão muito ligados com a dopamina. A cocaína, por exemplo, é altamente dopaminérgica. Jogos hiperrealistas também são hiperdopaminérgicos. A pornografia de banda larga, como a gente tem hoje, também produz um estímulo dopaminérgico muito elevado. E aí tem pacientes, que a gente observa lá no consultório, por exemplo, pacientes apáticos. E aí, quando você vai olhar, eu tenho até alguns pacientes que são as três coisas. Adolescente, fica o dia inteiro em casa, fica o dia inteiro jogando, só para usar droga ou para consumir pornografia. Então aí você já vê, você já imagina o nível cerebral que essa pessoa está. Então é algo que a gente tem que prestar bastante atenção. E a serotonina, o neurotransmissor do bem-estar, associado à memória também. Mas o ideal é que a gente tenha, um equilíbrio entre todos eles. Isso afeta nosso humor, a nossa cognição. Muito bem. Então o primeiro aspecto já foi, o aspecto biológico. Mas o ser humano é só aspecto biológico? Como a gente viu, a gente tem que abordar o ser humano como um todo. E essa palestra aqui, mais do que para abordar um paciente, ela fica também de reflexão para nós mesmos. Como está a nossa vida, como eu estou cuidando do meu corpo, como eu estou cuidando do meu aspecto psicológico. E aí nós estamos falando de personalidade, que é uma articulação entre fatores inatos, como temperamento, traços de temperamento, que são inatos, e o ambiente, a história de vida. Desde a hora que a gente está lá na barriga da nossa mãe, coisas já estão acontecendo conosco. E aí, simbolicamente falando, nós podemos considerar o temperamento como sendo a estrutura mineral da psique humana, ou seja, não muda, são traços inatos. E aí a gente tem uma série de instrumentos para falar sobre o temperamento, e cada um utiliza o que achar mais valioso. E a personalidade seria uma estrutura vegetal, simbolicamente falando, porque ela vai se desenvolvendo a partir da interação do ambiente com traços inatos que eu já tenho. E a psiquiatria é tão interessante que ela nos faz recorrer a outras áreas do conhecimento. Existem conhecimentos da filosofia,
da metafísica, da sociologia, da literatura, que são muito úteis para nós na compreensão da personalidade, por exemplo. Outro aspecto super importante que eu coloco também dentro do aspecto psicológico é o aspecto social, né? São os nossos relacionamentos interpessoais, as nossas interações. E aí nossos principais relacionamentos são com nossos pais, relacionamentos amorosos, amigos, colegas. Isso é super interessante porque, dependendo dos seus traços de personalidade, você vai escolher algum tipo de pessoa para conviver. E o contrário também é verdadeiro. Dependendo do tipo de pessoa com o qual você convive, isso tem um impacto no seu aspecto psicológico. E é por isso que um filósofo espanhol, chamado Ortega y Gasset, ele tem uma frase famosa que diz: eu sou eu, ou seja, com o meu temperamento, com a minha personalidade, com o meu corpo, com as minhas características, só que eu sou isso no espaço sideral, flutuando? Eu sou isso numa ilha deserta? Não. Eu sou isso e minhas circunstâncias. Se não salvo a elas, não salvo a mim. Então, muitas vezes a gente tem um cuidado muito grande com o nosso corpo, né? A gente malha, a gente vai no nutrólogo. Só que às vezes a gente não tem muito cuidado com as nossas relações interpessoais. Talvez quase todos de nós aqui, a gente sabe que existem certas influências no meu dia a dia, pessoas com as quais eu convivo, que eu estou cansado de saber que não está me levando para um bom lugar. Mas eu não tenho tanto cuidado assim, eu continuo cedendo aos convites dessas pessoas, eu continuo recebendo essas influências. Então, a gente tem que meditar a respeito disso. Se eu não salvo as minhas circunstâncias, eu não salvo a mim. Tá certo? Muito bem. E aí, finalmente, nós chegamos ao terceiro aspecto. Nós já falamos da parte biológica, nós já falamos da parte psicológica, e agora a gente chega no terceiro aspecto do homem, que é o aspecto transcendente. O aspecto transcendente é o local onde ficam os nossos valores. É aquilo que nos diz o que é melhor, o que é pior, o que é verdade, o que é mentira, aquilo que é bom, aquilo que é ruim, de acordo com os meus valores individuais. E muitas vezes eu observo que o mundo hoje, os jovens hoje, têm muita dificuldade de decidir, de escolher um caminho para seguir, justamente por ter uma certa desorientação existencial. E a gente observa isso, e a própria OMS reconhece isso, num documento em que ela fala sobre suicídio, ela reconhece que as rupturas das tradições, o rompimento dos laços familiares e a solidão das massas como aspectos e fatores que contribuem para o aumento de transtornos mentais. Muitas vezes a gente está vivendo, né, sai do ensino médio, entra na faculdade, e a gente vai simplesmente vivendo um dia após o outro, sem ter pensado muito sobre o que eu estou fazendo com a minha vida, qual história que eu estou escrevendo. Isso porque muitas vezes as pessoas sequer já pararam para pensar assim: quais são os meus valores inegociáveis? O que eu estou querendo com isso tudo? Onde que eu vou chegar com isso tudo? E acaba que as decisões são tomadas utilizando níveis mais baixos de importância assim, na vida da pessoa. Né? Então, por isso que esse aspecto dos valores é muito importante para a nossa tomada de decisão. A espiritualidade entra aí, e a própria Associação Brasileira de Psiquiatria, ela tem uma subseção inteira dedicada à espiritualidade. Evidentemente que ela não entra em questões teológicas, que isso cabe à teologia, mas ela entende e reconhece a importância de ter a atenção, ter o ouvido aberto para essa parte também da vida da pessoa, que costuma ser muito importante para a maioria das pessoas. E também reconhece
que ela tem um efeito protetor, por exemplo, em relação ao próprio suicídio, né? Mais uma vez, ela não fala de uma religião específica, ela fala que a espiritualidade é um fator de proteção contra o risco de suicídio, né? E aqui eu coloco também a comunhão no sentido de pertencimento a um grupo, certo? Isso pode se dar numa igreja, por exemplo, mas não necessariamente. Uma pessoa que faça parte, por exemplo, de uma academia de jiu-jitsu, ela está ali junto com um grupo de pessoas que considera a filosofia, a prática do jiu-jitsu superior e mais importante do que a individualidade de cada um que está ali. Quando a gente vai malhar, em tese, a gente vai malhar sozinho, não tem um grande valor ali envolvido. Mas quando a gente vai para uma academia de jiu-jitsu, é um grupo ali que se forma em prol de uma arte marcial. E há ali um código de conduta, né? Por exemplo, quem faz jiu-jitsu, em tese, não pode brigar na rua, porque isso, né, vai manchar a imagem do esporte, vai manchar a imagem da academia. Então, há um código de conduta ali, as pessoas estão unidas por um ideal. Então, é fundamental para o ser humano, que é um ser gregário, um ser que precisa do contato com outros seres humanos, fazer parte de um grupo. Entender que se eu precisar, o grupo vai me ajudar. Se alguém do grupo precisar, eu posso ser útil e servir ao próximo. Muito bem. E aí a gente entra propriamente na vocação. Esse é um tema um ponto crucial. Eu tenho muitos pacientes que me procuram para falar sobre especificamente esse tema. Saulo, eu não sei o que fazer. Eu não sei que rumo seguir. E aí, o próprio Ortega y Gasset, que eu citei, o Julián Marías, que são filósofos espanhóis da Escola de Madrid, que é uma escola bastante interessante, porque eles tratam de temas filosóficos, mas temas nossos aqui, temas aqui do pé no chão, temas das relações que nós temos aqui mais corriqueiras, cotidianas. E essa escola entende a personalidade humana enquanto uma estrutura narrativa. Uma estrutura narrativa. O que isso quer dizer? Todos nós aqui acordamos de manhã e nós temos uma página em branco a ser escrita. E essa página em branco é de qual livro? Das nossas próprias biografias. Eu e você estamos escrevendo as nossas próprias biografias. E, por exemplo, eu tenho 32 anos, já tenho muita coisa escrita. Eu falei aqui que eu já trabalhei 3 anos na zona rural, que eu fiz residência no Rio, na UFRJ. São páginas que foram escritas. Agora, um aspecto interessante. Essas páginas são escritas com pensamento ou são escritas com ação? São escritas com ação. Imagina se você pega a biografia de alguém e começa a ler essa biografia. Pega, por exemplo, a minha biografia. Saulo nasceu em Teoflotone, em 1987, tal. Saulo pensou em ser tal coisa, em fazer tal coisa. Aí fica 100 páginas falando sobre o que eu pensei em fazer. E aí depois escreve assim, mas ele não fez nada disso. O que você ia imaginar? O que você ia sentir lendo esse livro? Você ia jogar fora essa biografia. Você, eu não quero saber o que você pensou, eu quero saber o que você fez. Esse é um dos grandes problemas do homem moderno. O homem moderno, ele se refugiou no mundo das ideias, principalmente ali depois de Descartes. Penso, logo existo, o que é um contrassenso, porque você só pode pensar porque você existe em primeiro lugar. Mas esse caldo cultural, esse tipo de pensamento, de corrente filosófica, acabou levando hoje as pessoas a ficarem, qual é a imagem dos nossos jovens e dos nossos adolescentes? Pessoas que pensam muito, que têm a solução para o aquecimento global, que têm a solução para qualquer crise política do mundo, que sabe como é que o ministro da Fazenda devia administrar o país, mas não arruma o próprio quarto. Mas não consegue colocar a própria vida em ordem. Porque fica muito no mundo das ideias,
e pouco prático, realiza pouco. Então, isso já é um primeiro passo para a gente começar a mudar a nossa concepção de vida, de dia a dia. Entender que cada dia é uma página em branco da nossa própria biografia. E o drama de muitos pacientes que eu recebo é: Saulo, eu estou vivendo, mas parece que no último ano, nos últimos 5 anos, parece assim que não fui eu que vivi. Parece assim, a onda dos problemas me levou para um lado, eu fui. A onda dos problemas me levou para o outro lado, eu fui também. Ou então parece que eu estou apagando fogo o tempo inteiro. Parece que aparece um incêndio, eu vou lá, apago. Antes de eu acabar de apagar esse incêndio, aparece outro, eu vou lá e apago. E os dias estão sendo simplesmente uma sucessão de acontecimentos sem conexão entre si. E aí entra a grande questão do nosso tempo. Se a vida, se a personalidade humana é uma narrativa que eu escrevo, toda narrativa pede um sentido. Toda narrativa pede um sentido. Eu pego um livro para ler, eu espero que, a não ser que esse livro seja um livro técnico, eu espero que esse livro me traga a moral da história. Né? E a vida humana pede um sentido. E a perda do sentido é também muito associada aos quadros de depressão, de ansiedade e de suicídio. Então fica a reflexão: qual a história que nós estamos escrevendo? Só de pensar a respeito disso, quando a gente vai falar sobre vocação, a coisa já muda. Porque no fim das contas, todos nós estamos lá com nossa balsinha improvisada, no meio do mar, querendo saber assim: e aí? Eu vou remar para onde? Né, Gleice? Eu vou escolher o que agora? Vocês serão médicos. Vocês terão um instrumento formidável de ação. Né? Uma capacidade que poucos têm e que pode ser utilizado. Né? E deve ser utilizado. Mas a palavra vocação, né, vem do latim vocare, que literalmente significa chamar ou chamado. Mas olha que interessante, se é chamado, alguém ou algo chama. E esse alguém ou algo é externo a você. E você escuta esse chamado. Esse algo ou alguém é justamente baseado nos seus valores. Eu não vou dizer para você quais são os seus valores. Você já tem os seus valores. E esses valores vão te convocar a ter uma determinada postura na vida. O grande problema que a gente observa hoje é uma espécie de ensimesmamento. As pessoas completamente voltadas para si mesmas, fechadas nesse mundo mental da fantasia. E aí as redes sociais favorecem muito isso, né? Então quem são os ídolos dessa geração? Quantas pessoas são famosas e que as pessoas seguem porque trabalha muito, ou trabalha bem, ou se dedica à família, né? A maioria dos nossos heróis, até dos heróis brasileiros, são pessoas que tinham algum talento e de repente foram descobertas, e de repente são milionárias, e de repente são famosas, e de repente são ídolos. Mas senta para conversar com uma pessoa dessa para você ver o quanto ela pode te acrescentar. Muito pouco, né? Isso é um tema interessante também. Quem são as pessoas que você admira? Quem são as pessoas que você se espelha? A ideia de psiquiatria surgiu na minha vida quando eu encontrei um psiquiatra chamado Uriel Erckert, atua até hoje. E aí eu vi que ele enxergava o ser humano dessa maneira integral. Aquilo abriu na minha mente uma possibilidade completamente diferente. Isso é um aspecto super interessante do ser humano. A gente precisa de pessoas. A gente precisa de pessoas virtuosas com as quais a gente convive, e essa pessoa virtuosa abre em nós, no nosso peito, o desejo e a possibilidade de eu posso ser melhor. E isso passa a te mover.
né? Então, quem são as pessoas que você admira? Muito bem. Então, a gente viu que o chamado vem de fora. Se eu estou fechado em mim mesmo, eu não escuto, certo? Então, quem é essa pessoa que escuta? Quem é você? Aspectos fundamentais para você decidir. 3 aspectos para você decidir o que você vai fazer. Em primeiro lugar, habilidade e talento. Começa a pensar aí com você. Você tem uma habilidade, um talento quase que inato, né? No caso aqui, para alguma especialidade? Tem alguma coisa assim que você vê na turma que você tem uma facilidade a mais de entender aquilo ou de desempenhar bem aquela especialidade? E aí dentro aqui do talento entra também uma resistência à parte ruim daquela coisa. Por exemplo, na faculdade eu percebia que ia chegando a hora, né, de rodar lá na psiquiatria, e aí meus colegas tudo pulava fora. Ou chegava um paciente e ele, não, atende aí para mim. E o outro também pedia, atende aí para mim. E eu não entendia bem, eu tinha uma certa paciência. É do meu temperamento. Eu tenho esse traço inato de ser capaz de escutar, né, por muito tempo uma pessoa com calma, sem formar um conceito assim logo de cara. Eu tinha essa paciência a mais, né, com o tipo de paciente que hoje eu lido todos os dias. Então, qual é o seu talento e qual é aquela resistência a mais que você tem para a parte ruim daquela especialidade que você vai escolher, ou enfim, daquilo que você vai fazer. Isso já é um ponto, já é algo que você vai tomar como critério de escolha. Outra coisa, a circunstância. Circunstância, lembra disso? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Gleice, você é você e sua circunstância, com sua família, né? Isso é um ponto, você já está inserido ali. O homem moderno, ele acha que ele flutua, que ele não tem laços, que ele não está inserido em lugar nenhum. Ele pode fazer qualquer coisa o tempo inteiro. Você chega para um adolescente hoje que vai tentar um vestibular, o que paralisa o adolescente? Eu posso ser o que eu quiser. Então, eu tenho 1 milhão de opções. E a cada 10 minutos surge uma nova profissão. Então, diante de 1 milhão de opções, como que eu vou escolher? E aí, ainda que eu escolha uma, né, vamos supor que eu pensei em 10 opções boas. Né, dentro de 1 milhão, deve ter 10 opções muito boas. Beleza. Aí eu escolho uma opção. Mas aí, muitas vezes, essa escolha foi feita na base da afeição. Eu gosto, eu acho que eu gosto disso aqui. E aí, essa pessoa escolhe uma dessas 10 opções e começa a exercer aquilo ali. Entra na faculdade, etc. Só que quando chega lá na realidade, e essa palavra é super importante, realidade, ou seja, sair do mundo da fantasia, a pessoa vê que, olha, eu gostava, mas eu não sabia que era assim. Não sabia que tinha essa dificuldade aqui, não. Essa dificuldade não estava na minha cabeça, não. E aí, o que ela é tentada a fazer? Mas eu deixei 9 opções muito boas para trás. Naquela outra opção lá, não ia ter esse problema aqui, não. Então, o que ela faz? Pula de galho. E vai fazer essa outra coisa. Mas qual foi o critério que ela usou para pular de galho? Novamente, a imaginação e a afeição. Chega lá, a realidade daquela coisa também não é como a pessoa pensou. E assim vai. A pessoa vai pulando de galho em galho. Então, para tomar a melhor decisão, a gente tem que fazer uma média dessas 3 coisas. Pode haver a afeição que você gosta, mas tomar cuidado porque a afeição ela é muito baseada em emoção e imaginação. Emoção, como a própria palavra diz, né? Emoção, moção é movimento. Ou seja, são movimentos erráticos da alma. Uma hora eu sinto de um jeito, outra hora eu sinto de outro jeito. Então, ela sozinha não pode ser critério, né, para muita coisa na vida. Mas uma média dos 3, né? Qual é a minha habilidade, meu talento, minha resistência, qual é a minha circunstância. Eu, por exemplo, acho que eu gosto muito de futebol, eu quero ser jogador de futebol.
agora, com 32 anos. A minha circunstância me permite isso? Não. Ou então, eu quero ser jockey de corrida de cavalo. Com 1,84, não vai rolar. Né? Então, a nossa circunstância, ela já reduz o nosso raio de ação. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. O difícil é quando você tem todas as opções do mundo. E aí, você não consegue decidir. E quando decide, sempre acha que o que você não escolheu é melhor do que o que você está fazendo. Né? Muito bem. Viktor Frankl. Não dá para falar dessa parte transcendente sem falar dele. Psiquiatra austríaco. Viena tem alguma coisa, porque as 3 escolas de psicoterapia mais importantes, né, uma das mais importantes, foram todas lá. Freud, primeiro surge, né, com todos os méritos, mas com a visão, até certo ponto, assim, limitada. Freud acreditava que o que movia o homem eram os seus instintos, desejos, pulsões, principalmente a pulsão sexual. Então o homem ficava atrás disso. Né? No inconsciente é onde estariam, de verdade, os meus desejos, as minhas vontades. E aí estaria o id, né? Que seriam essas pulsões. Em oposição ao id, estaria o superego, que são as restrições da sociedade, da cultura, da religião, que me impedem de fazer certas coisas. E no meio do caminho estaria o coitado do ego, tentando mediar as exigências do id com as restrições do superego e as restrições da realidade. Freud tinha alguns alunos, e um desses alunos era Alfred Adler, criador da psicoterapia individual. Adler falou, olha, a gente até tem pulsão, tem libido, etc., mas o que move o ser humano é o poder, a vontade de poder. E é de Adler que vem o conceito que vocês devem conhecer de complexo de inferioridade. Mas aí tinha um aluno superdotado chamado Viktor Frankl, que aos 20 anos já se correspondia com Freud. Frankl falou, olha, tudo bem, a gente tem sim, né, essas pulsões que Freud falou, a gente tem essa vontade de poder que Adler falou, mas o que move o ser humano é o sentido. É o sentido. Muito bem. Frankl desenvolve a sua tese de psicoterapia, só que ele era judeu e morava em Viena. E aí, ele montou o seu consultório em 1937. Em 1938, começa a ocupação nazista em Viena. E em 1942, Frankl é enviado para campos de concentração. Ele passou 3 anos em campos de concentração. E lá, incluindo Auschwitz, né, foram 4 campos de concentração em 3 anos, incluindo Auschwitz, que foi o pior de todos. E lá, Frankl pôde observar na prática que aquelas pessoas, aqueles prisioneiros que tinham um sentido, que tinham algo a ser realizado, pessoas a encontrar, que tinham um porquê viver, tendiam a sobreviver mais. E aí, depois ele foi libertado, ele sobreviveu, a sua esposa grávida faleceu, seu pai e sua mãe faleceram. E um aspecto interessante porque quando a gente fala vocação, a gente não fala só a respeito de trabalho. A vocação ela é diária. A vida nos convoca todos os dias a fazer algo. Né? No meu contexto, da minha história, por exemplo, era muito importante que eu estivesse aqui hoje. Né? Oportunidade de rever meu pai, rever meus familiares. Eu podia ter dito não. Né? Mas na minha história, na minha biografia, cabia o sim a essa situação. Frankl, pouco antes da ocupação pesada nazista, ele dava aula em outros países, então ele foi convidado para ir para os Estados Unidos. E ele poderia ter ido, ele e a esposa. Só que ir significaria deixar para trás o pai e a mãe. E tem um episódio super interessante que Viena já tinha alguns lugares em ruínas por causa da guerra, e Frankl estava meditando, pensando se ele ia embora ou não,
os Estados Unidos, e ele acha um pedaço de pedra lá na ruína de uma igreja, de uma sinagoga, e aquilo estava em outro idioma, ele não conseguiu identificar o que era. E aí ele leva para casa, e o pai de Frankl era muito religioso, e aí Frankl pede para que ele traduza o que era aquilo. E era o símbolo do mandamento: honrarás pai e mãe. E aí Frankl fica. Ele até faz uma análise super interessante, ele é super bem-humorado, enfim. E ele diz assim: eu nem acho que foi Deus que colocou para eu achar esse pedaço de pedra lá que tinha um mandamento, mas eu acho que a pedra, ela só ativou em mim o que já estava em mim, o que já era o meu valor. Então é muito isso. A realidade convoca o tempo inteiro. O que você vai fazer? Qual é o próximo passo? Juntando tudo que você é com todos os seus valores, qual é a parte que te cabe agora, nesse próximo momento? Tem até uma palestra que eu fiz para o TED Talks, aquela série de palestras que tem, né, do YouTube, que o título é Quando a Realidade Convoca. Está no YouTube, depois, se vocês quiserem ver, é interessante. E o Frankl, criador da logoterapia, ele tem um conceito super interessante, né? Que o desespero é sofrimento sem sentido. Frankl conseguiu suportar as maiores atrocidades que um campo de concentração é capaz de causar no ser humano. Isso tudo sem se desesperar, porque ele tinha um sentido. Ele tinha pessoas que ele queria reencontrar, e ele tinha a logoterapia, que é a corrente de psicoterapia dele, que ele precisava dar continuidade, ele precisava publicar os livros, ele precisava cumprir esse trabalho. E hoje o livro de Frankl, que ele conta as experiências dele no campo de concentração, é chamado Em Busca de Sentido. É um best-seller internacional, está lá no Congresso americano como um dos 20 livros mais importantes do século XX. Frankl faleceu aos 92 anos, ainda dando aula. Deu aula como professor convidado em mais de 200 universidades pelo mundo. Foi doutor honoris causa em mais de 30 universidades. E contando, né, o relato dele e demonstrando que o sentido da vida é muito importante. E Frankl, para os nossos tempos, talvez seja um dos psiquiatras mais importantes. Por isso a menção a ele. Muito bem, para concluir, nós vimos que nós precisamos de uma visão integral do ser humano. E lembrando que isso aqui não é só para falar a respeito dos pacientes, mas para que a gente possa meditar nós mesmos, né, enquanto pessoas, enquanto profissionais. Que nós temos um aspecto biológico, nós temos um aspecto psicológico, social, nós temos um aspecto transcendente. Uma medicação não vai dar sentido à minha vida. Uma medicação não resolve conflitos de personalidade. A terapia não vai ser capaz de elevar os meus neurotransmissores, que eu estiver precisando. Ir lá na igreja, passar no desencapetamento total, não vai elevar os meus neurotransmissores. Então, eu preciso de todas as coisas. Eu preciso atacar por todos os lados. Eu preciso ter uma atenção a todos os meus aspectos da minha vida. Então, finalizo com a frase de Frankl que diz: tudo pode ser tirado de um homem, menos uma coisa: a liberdade final do ser humano de escolher a atitude que ele vai ter diante de qualquer circunstância. Ele tem a capacidade de escolher o que ele vai fazer diante de qualquer circunstância. Palavras de um homem que passou 3 anos num campo de concentração. Eu agradeço a atenção de todos e fico muito feliz, mais uma vez, Diogo, agradeço o convite e contem comigo sempre.